Boa noite, eu sou Henrique Correia Lima, faço parte do curso de Licenciatura em História do Centro Universitário Internacional Uninter, no Polo de Caculé, no estado da Bahia, com o RU 2402161, juntamente com a minha dupla, Daniela Almeida Costa, com o RU 2406479. Nós estamos aqui dando continuidade ao curso de extensão, do estágio de diferentes contextos, com um tema sobre acessibilidade, e neste vídeo vamos tratar sobre a história da acessibilidade. Pois bem, então vamos começar o assunto falando um pouco sobre como as pessoas com deficiência eram vistas, eram enxergadas nas primeiras sociedades, na antiguidade, e como esse pensamento foi mudando conforme o tempo e como essa mudança contribuiu, para medidas, para atitudes e posturas mais eficazes que contribuíssem para uma melhor, inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, permitindo a sua acessibilidade aos direitos, a ir e vir, a direitos diversos, que correspondem à cidadania de qualquer pessoa em qualquer localidade. Pois bem, durante o período da antiguidade, especialmente se tratando das sociedades gregas, nós vemos que as pessoas com deficiência eram rejeitadas, abandonadas, eram consideradas pessoas disformes, não é? Em Atenas, na Grécia Antiga, por exemplo, os recém-nascidos que possuíam alguma deficiência eram colocados em vasilhas de argilas e abandonados. Até mesmo pensadores como Platão, em seu livro A República, e Aristóteles, no seu livro A Política, trataram do planejamento das cidades gregas, indicando que as pessoas nascidas com problemas deveriam ser eliminadas, né? Então, nós vemos que durante o período da antiguidade, as pessoas com deficiências eram desprezadas, rejeitadas, abandonadas, muitas eram mortas, não é? Ao nascerem. Então, assim, ao processo ali de aceitação foi algo que demandou muito tempo. É claro que há relatos, por exemplo, de pessoas com nanismo que eram aceitas, que faziam parte ali de cortes, de algumas atividades civis durante alguns períodos da antiguidade, em algumas sociedades, algumas civilizações, mas no geral a maioria era rejeitada, era desprezada, né? E abandonadas, jogadas de lado, sem direitos, sem capacidades ou condições para poderem exercer sua cidadania livremente, seus direitos de ir e vir, seus direitos dignos e cabíveis de qualquer pessoa, qualquer ser humano. É, portanto, no início da Idade Moderna, que o pensamento, a visão em relação à pessoa com deficiência, ela passa a ter uma transformação, uma certa mudança. E a partir dessa mudança, que projetos, atividades, tecnologias que possibilitassem a inclusão e o acesso da pessoa com deficiência à sociedade que ela fornece, foi acontecendo. A partir desse momento, técnicas, projetos, campanhas, atividades foram feitas pela sociedade para que pudessem incluir e integrar, inicialmente, e depois, posteriormente, incluir essas pessoas na sociedade, permitir a inclusão delas, permitir a interação delas, permitir o acesso delas às informações, à cultura, não é? E capazes de interagirem com as demais pessoas. A partir deste momento, então, que nós vamos vendo o surgimento dessas técnicas que nós vamos citar aqui, que possibilitaram e possibilitam até hoje que essas pessoas possam interagir, possam exercer sua cidadania, exercer os seus direitos, como o direito de ir e vir, não é? O direito de informação, o direito de diálogo, de se expressar, não é? De
conquistar o seu espaço na sociedade. Uma das coisas importantes ocorridas a partir desse período foi o desenvolvimento do sistema de escrita Braille, desenvolvido por um jovem estudante francês chamado Louis Braille, que dedicou-se ao estudo e adaptação de um código militar para produzir um sistema que atendesse às necessidades específicas, né, dos cegos em relação à escrita e à leitura. Essa adaptação, que inicialmente foi conhecida como sonografia, depois foi rebatizada como Sistema Braille em homenagem ao seu precursor. Esse sistema é baseado em 6 pontos salientes, na chamada célula Braille, possibilitando 63 combinações diferentes e se prestando ao uso universal para as demais línguas, além do francês. E assim como uma língua viva, esse sistema foi sendo aprimorado dinamicamente, contando com a adição de novos aspectos, sinais, combinações. O sistema Braille é algo importantíssimo, garantindo aqui o direito e a possibilidade da pessoa cega ter o acesso à leitura, ao conhecimento, à informação. Pessoas que antes não conseguiam, não poderiam ler devido à impossibilidade da visão, agora poderiam ter o acesso à leitura de um livro, a uma poesia, a um conhecimento através da escrita e leitura Braille. Foi algo importantíssimo, permitindo o acesso de pessoas deficientes com a deficiência visual terem o acesso a um leque de informações, a culturas, a conhecimentos, a histórias, que possibilitou a permissão de acessos a culturas diversas, conhecimentos diversos, e também aprendendo a ler, a escrever, né? Um outro ponto importante a destacar aqui é o desenvolvimento de tecnologias que permitissem a locomoção de pessoas com deficiência física. Com o surgimento, por exemplo, da cadeira de rodas, possibilitou-se então que as pessoas com deficiência física pudessem se locomover. A respeito das cadeiras de rodas, é incerto dizer quando foi precisamente que surgiram, quando foi a primeira. Sabe-se que a primeira cadeira de rodas dedicada, conhecida, foi feita para Filipe II da Espanha por um inventor desconhecido. Em 1655, Stephen Fafler, um relojoeiro paraplégico, construiu também uma cadeira de roda autopropelida em um chassi de 3 rodas. Mas as cadeiras de rodas inicialmente eram simples e não garantiam a locomodidade como hoje nós vemos. Hoje, com as cadeiras motorizadas, em que por um simples apertar de botão pode lhe direcionar como um carrinho de controle remoto, nós comparamos com as antigas, vemos a diferença, mas vemos o pontapé inicial para a ideia, para a iniciativa de técnicas, tecnologias que possibilitassem a liberdade, né, a acessibilidade de pessoas com deficiência desde o início da Idade Moderna. E é devido a essas ideias que foram criadas e aprimoradas e amadurecidas que nós hoje temos tecnologias como a cadeira de rodas eletrônica que temos nos dias de hoje, que possibilitam de forma livre a locomoção de pessoas com deficiência física e garantem a liberdade de ir e vir conforme lhe é permitido. É graças a tecnologia como essa que pessoas com deficiências físicas podem, não é, se locomover de um lugar para o outro. É claro que há outros empecilhos além do uso da cadeira de rodas, por exemplo, a infraestrutura, que às vezes não permitem, como locais com escadarias em vez com rampas, algo que a gente vai falar mais para frente aqui neste estudo, mas nós percebemos que o desenvolvimento dessas primeiras cadeiras de rodas garantiram e contribuíram para novos projetos, novos trabalhos, novas técnicas desenvolvidas que possibilitaram com que pessoas com deficiência, em especial deficiência física aqui citada, pudessem ter a acessibilidade, a liberdade de acessar locais diversos, de ir e vir. Algo que foi muito importante e significativo para essas pessoas, para que se fizessem parte da nossa sociedade e se incluíssem como pessoas presentes, como cidadãos
que pudessem interagir, que pudessem se locomover, que pudessem se tornar pessoas livres e também ter uma certa independência pessoal, não é? No sentido de liberdade. Outro ponto a se destacar aqui também é o desenvolvimento do sistema de uma língua de sinais que pudesse possibilitar a pessoas com deficiência auditiva ou também com deficiência da fala de se expressar ou de se comunicar com as pessoas. É o caso do desenvolvimento da língua de sinais. Não existem relatos específicos sobre a origem da língua de sinais, porém destaca-se o seu início no uso no ano de 1760, na cidade de Paris, na França, onde o Abade Liep, ele fundou a primeira escola pública para surdos. É a partir da fundação dessa escola que se inicia a multiplicação de profissionais surdos e ouvintes que se espalharam pelo mundo disseminando a língua de sinais. Depois disso, foram criadas várias outras escolas e, além do uso de línguas de sinais nacionais, diversificadas em várias localidades, que exploravam novos recursos na educação dos surdos. No Brasil, por exemplo, a língua de sinais ganhou espaço bastante significativo a partir do ano de 1857, quando Edouard Rouet, um francês, ficou surdo aos 12 anos e veio ao país a convite de Dom Pedro II para fundar a primeira escola para meninos surdos, primeiramente chamada Imperial Instituto de Surdos Mudos, hoje o atual INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos. Foi a partir da fundação dessa escola que os surdos brasileiros puderam então criar uma língua brasileira de sinais, que se originou da língua de sinais francesa e da forma de comunicação já utilizada pelos surdos em vários locais do país. É graças ao desenvolvimento da língua brasileira de sinais que hoje pessoas surdas e mudas podem se expressar, opinar, interagir com a sociedade, dialogar, expor suas opiniões, expor seus pensamentos e interagir de forma produtiva e positiva. Hoje em dia, nós temos projetos em que organizações não governamentais desenvolvem campanhas de aprendizado, de ensino, de a interação com pessoas surdas e mudas, propagando e disseminando a língua brasileira de sinais, ensinando, não é? E utilizando ela em seus projetos e campanhas. Algumas instituições religiosas, por exemplo, possuem intérpretes de Libras que possibilitam a transmissão de informações, de conhecimentos para os fiéis, possibilitando a interação destes com a comunidade ali presente que ele se situa, possibilitando que ele possa acessar, ter acesso ao conhecimento ali passado, compreender aquilo que está sendo falado, interagir e se aprofundar naquilo ali que está sendo mostrado. Não somente em instituições religiosas, mas até mesmo programas e atividades do próprio governo federal possibilitam intérpretes nos seus canais de comunicações que possam passar as informações ali ditas, né, para as pessoas, que também possam chegar e atingir as pessoas com deficiência auditiva, permitindo que elas entendam, compreendam a respeito das questões passadas ali, a respeito da sua pátria, do seu país. Então é importante vermos que o desenvolvimento dessa língua de sinais possibilitou hoje para nós o acesso dessas pessoas à informação, o acesso dessas pessoas à comunicação, possibilitando ela estar integrada, incluída, aliás, na sociedade, incluída nas questões políticas, religiosas, econômicas, sociais, relacionamentos, não é? Diálogos de diversas questões, de diversas áreas. Então percebemos a importância deste fator
deste ponto, deste ocorrido, que possibilitou nesse processo de acessibilidade algo significativo para as pessoas surdas e mudas. Então aqui nós encerramos. Foi um prazer participar deste momento com vocês. E espero que tenham gostado. E muito obrigado e boa noite.